Você sabe quantos casos de maltratos a crianças existem no mundo? Muitos, e diversos deles nunca foram resolvidos ou até mesmo foram cometidos por alguém da própria família. Hoje, veremos o caso de Gabriel Fernandes, que passou por mais sofrimentos do que você pode imaginar. O menino, que nunca teve a chance de se defender, nunca conseguiu ter uma vida completa e feliz. É normal as mães baterem nos filhos? Bom, essa pergunta foi feita por Gabriel Fernandes para sua professora Jennifer Garcia, o que a deixou muito assustada. Então, sejam bem-vindos de novo no meu canal. Meu nome é Natália Bresbetti. Espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, se inscrevam, curtem e vamos pro vídeo. Quando a professora questionou a pergunta, Gabriel foi mais além. Perguntou se era normal apanhar de cinto e se era normal sangrar também. Meses após essa conversa, Gabriel Fernandes, mais conhecido como Gabrielito, foi espancado e morto dentro de casa por sua mãe Pior Fernandes e seu namorado Isaura Aguirre. Mas eles não foram os únicos a serem julgados pelo crime. Em uma decisão sem precedentes, 4 assistentes sociais foram acusados de abuso infantil e de falsificação de registros públicos. A Netflix apresenta um relato completo e documentado do que aconteceu com esse menino de origem latina que morava em Los Angeles, nos Estados Unidos. O nome da série, apresentada pela Netflix, é O Caso de Gabriel Fernandes. A série de documentários de 6 episódios não se limita apenas a contemplar os abusos sofridos pela criança, mas também destacando as falhas no sistema que não pôde evitar o pior resultado. A pergunta que se faz é: quem era Gabriel Fernandes? Os parentes de Gabriel dizem que sua mãe não queria tê-lo, mas ela levou a gravidez adiante por insistência do seu irmão, que dizia que iria criá-lo com seu parceiro. Eles então criaram e o amaram durante 4 anos de vida. Então, durante esses 4 anos, Gabriel era uma criança animada, feliz, sempre brincalhona. Até que seus avós reivindicaram a guarda do seu tio, levando Gabriel para casa deles, onde ele ficou dos 4 aos 7 anos. Até que sua mãe voltou e levou o Gabriel a morar com ela, alegando que tinha se arrependido de ter deixado a guarda com seu irmão. Gabriel era um menino doce que buscava amor de sua família. Imagens da época em que ele morava com seus tios ou avós mostram uma criança aparentemente feliz e saudável. Mas tudo mudou em 2012, quando Pior Fernandes decidiu levá-lo para morar com ela e o namorado para receber benefícios sociais. No humilde apartamento havia também os 2 irmãos do pequeno, Ezequiel e Virgínia, ambos menores de idade. E o destino de Gabriel estava a ponto de sofrer uma reviravolta. Foram exatamente 8 meses de horror, e com a mudança de endereço, Gabriel também mudou de escola, e ali conheceu a professora Jennifer Garcia, com quem falou sobre ter apanhado de cinto. Após a conversa alarmante, Jennifer ligou para uma linha direta para denunciar abuso infantil e relatar tudo que o Gabriel havia lhe dito. O caso caiu nas mãos de Stefane Rodrigues, uma assistente social que, segundo pessoas próximas, tinha pouca experiência para um trabalho tão exigente. A partir daí, ocorreram visitas, telefonemas e críticas, mas nada de fato mudou a vida de Gabriel. O abuso que o menino sofria estava piorando. Segundo disse o professor no documentário da Netflix, ele começou a ir para as aulas sem alguns fios de cabelo, com feridas no couro cabeludo, lábios inchados, hematomas no rosto e ferimentos causados por tiros de pistola de ar comprimido. Jennifer Garcia reforçou suas queixas, junto aos serviços sociais e alguns membros da família preocupados também em pedir ajuda. Os policiais visitaram o apartamento várias vezes, inclusive um deles foi lá dias antes da agressão que o vitimou. Porém, eles acreditavam no relato de sua mãe e não chegaram a ir atrás para ver se realmente a saúde da criança estava boa. Assim, nenhuma das ações da autoridade resultou numa decisão que salvaria a vida de Gabriel. Em 22 de maio de 2013, a mãe e o padrasto de Gabriel ligaram para o serviço de emergência para pedir ajuda, pois o seu filho não estava mais respirando. Fazia 8 meses que ele tinha ido morar com os pais, e Gabriel morreu com apenas 8 anos de idade. Pior e Isauro foram presos acusados de homicídio culposo em 1º grau. A promotoria de Los Angeles anunciou que iria pedir a pena de morte para os dois. No início foi apenas um julgamento, mas depois foi decidido julgar o casal separadamente.
O promotor responsável pelo caso foi John Hatami, que atua como fio condutor do documentário na Netflix que teve acesso exclusivo ao tribunal. Hatami mostra o seu lado mais pessoal, abre sua casa para o espectador e conta como ele próprio foi vítima de abusos físicos pelo seu pai, o que faz com que a história de Gabriel tenha um significado especial para ele. E o que as testemunhas da acusação contam é chocante. Alguns dos paramédicos que atenderam a emergência falaram que foi possível identificar imediatamente que Gabriel tinha contusões na cabeça, costelas quebradas, mãos inchadas e queimaduras pelo corpo. O médico legista que realizou a autópsia afirmou que Gabriel estava com o estômago cheio de fezes de gato. Os próprios irmãos de Gabriel, que testemunharam no julgamento de portas fechadas por serem menores de idade, afirmaram que quando Gabriel não limpava direito as fezes e nem o pote de ração do gato, sua mãe e seu padrasto o obrigavam a comer. Eles também explicam que a mãe e o namorado costumavam trancá-lo em um móvel que tinha em um só quarto, sem dar comida ou deixá-lo ir ao banheiro, e que o padrasto o espancava bastante, chamando de homossexual. O advogado, incapaz de negar as provas da causa da morte de Gabriel, baseou sua defesa em argumentar que o espancamento não foi premeditado, mas sim resultado de um acesso de raiva. Ele pediu para os jurados que o condenassem por homicídio em segundo grau, mas ele não conseguiu os convencer. Isauro Aguirre foi condenado à morte e aguarda execução na prisão de Sangue Quente, na Califórnia. Pior, depois de ouvir a condenação, decidiu se declarar culpada, evitando assim a condenação à pena de morte. Ela foi condenada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. O processo legal não terminou aí. As assistentes sociais, Stephanie Rodrigues e Patrícia Clemente, e os supervisores de Gregory Mary e Kevin Bow foram formalmente acusados de abuso infantil e falsificação de registros públicos. Em 2017, os 4 já haviam sido demitidos logo após a morte de Gabriel. Meredith concordou em participar do documentário para apresentar sua versão dos fatos. Ela relatou as dificuldades do serviço social e sobre como os assistentes estão sobrecarregados frequentemente, lidando com 25 a 30 casos de criança cada um. Segundo ele, os casos de proteção infantil se concentram na preservação da unidade familiar. E a separação ou a retirada forçada de menores de uma família é um processo traumático. Finalmente, um tribunal de apelações na Califórnia determinou em janeiro passado que eles não deveriam enfrentar acusações criminais no caso de Gabriel. O documentário na Netflix é lançado em meio a um monte de sucessos de histórias sobre crimes reais com grande audiência. Críticos apontam, contudo, para o risco de cair no sensacionalismo da violência e na exploração das vítimas para fins de entretenimento. Em entrevista para a revista americana Time, o diretor da série documentarista Brian admitiu que esse trabalho faz parte desse fenômeno, embora tenha apontado que sua abordagem é diferente, sem esquecer a importância de Gabriel e seu sofrimento. O significado central da série é descobrir o que aconteceu no sistema judiciário e se havia outros responsáveis pela morte da criança. Ninguém ouviu Gabriel quando ele estava vivo. Muitas pessoas falharam e existem muitas razões do porquê isso aconteceu. Mas quando você chega no fim, a pergunta é: como queremos tratar as crianças? Então, esse foi meu caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado.